Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente os servidores e servidoras do município, a Beatriz, minha ajudante de gravação, o pessoal da rádio, internautas. Hoje são 12 de abril de 2025. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, que traz assuntos do interesse dos servidores. E eu lembro que esse programa é gravado na sexta-feira. Então, qualquer assunto que aconteça depois da gravação do programa, a gente reporta no próximo. E para hoje nós falaremos mais uma vez sobre campanha salarial, sobre os interesses, de remuneração dos servidores e também sobre o congresso da Confetam, no qual o sindicato está participando com um representante. Eu lembro a você que a gente está com a nossa sede aberta na rua Dias Ferreira, 103, ao lado da Ponte Metálica, para atendimento presencial, todos os dias, de segunda a sexta, de 7 às 17 horas. Mas se você quiser um atendimento online, nós temos o 3441-0046 e também temos o WhatsApp 99723-3133. Esse telefone, o WhatsApp aqui, esse telefone celular, ele não atende ligação, ele é só para mensagem, de texto ou de voz. E ele atende de 7 da manhã até às 14 horas, para você fazer suas solicitações, suas consultas e principalmente pedir suas guias. Eu lembro a você que as guias de atendimento médico, exame laboratorial, ultrassonografia, elas são fornecidas exclusivamente por este WhatsApp. Você não precisa vir até o sindicato, você basta ir nesse WhatsApp, o 9723-3133, mandar a sua requisição de exame ou ultrassom, pedir para verificar se ainda tem guia para aquele mês, ou então pedir a sua guia de consulta. Também você pede, se tiver ainda naquele mês, você recebe, logicamente, se não, a gente tem um limite mensal de guias. Qual é o limite, Águida? É aquele limite que a gente pode pagar, A gente não pode colocar mais do que o que a gente tem condição de pagar. Então, é por isso que acontece o limite. Às vezes, uma pessoa, mas eu estou precisando. Logicamente que a gente sabe que se você não estivesse precisando, você não vinha atrás da guia. Mas, às vezes, a pessoa está precisando e a gente não vai poder dar porque aquele mês já encerrou. Então, é isso. A gente pede a compreensão de todos e todas que solicitarem uma guia que não tem mais vaga, porque é justamente por esse motivo, viu, gente? A gente não pode abrir exceção porque já operamos no limite. E agora a gente vai falar da campanha salarial 2025, cujo tema é Quem cuida de Xeramubim somos nós, os servidores. E a campanha salarial continua, até porque não andou muita coisa ainda, porque depende muito do executivo. Mas esta semana, na Câmara Municipal, houve uma fala muito interessante do vereador Gleison Araújo. Aliás, houveram várias falas interessantes na Câmara, sempre há, ou para um lado ou para o outro, elas sempre são interessantes, mas essa do vereador Gleison Araújo, ela foi bem interessante para nós servidores. Eu vou colocar aqui um trechinho, esse aqui eu peguei só dos cortes que o vereador Gleison Araújo botou no Instagram dele, mas eu sugiro que vocês ouçam lá na live da Câmara, tá? Toda a fala dele e outras falas lá que foram interessantes, Mas para nós servidores, esta aqui foi a mais interessante. Uma das marcas negativas que o Cirilo carrega, ainda até hoje, é ainda a falta de valorização com os profissionais. Nós temos uma deficiência muito grande no nosso município no que diz respeito à equiparação salarial. Se nós observarmos, em Xeramubim nós temos intérprete de Libras
trabalhando 40 horas e recebendo um salário mínimo. Isso é muito degradante para um funcionário que tem uma formação e que está ali operando. Pois é, eu achei muito importante essa fala do vereador Gleison Araújo, porque realmente é uma marca negativa, né, da prefeitura de Xeramobim e do prefeito Cirilo Pimenta, que está há muito mais tempo nos últimos dias na prefeitura, né? Tem a sua grande parcela de responsabilidade sobre isso, que é a falta de valorização, né? A desvalorização dos profissionais, servidores do município, aqueles que cuidam do município, aqueles que fazem o município funcionar, são os servidores, né? Os servidores que trabalham. E existe sim essa falta essa falta de valorizar este servidor, de fazer uma reposição salarial para estes servidores, de fazer dar melhores condições de trabalho. Todas essas questões melhoram a qualidade do serviço que aquele servidor presta. Mas parece que a prefeitura de Xeramobim, ela não tem interesse nisso, né? Porque principalmente no que diz respeito ao salário do servidor, tem servidores aí há décadas, né, com mais de uma década sem ter uma reposição salarial. Então, ano a ano, o seu salário vai sendo corroído pela inflação, vai sendo desvalorizado cada vez mais, vai diminuindo o seu poder de compra. E o prefeito Cirilo Pimenta não acha que isso seja relevante, porque a gente mandou para ele no dia 6 de janeiro o ofício com a campanha salarial aprovada. A gente já teve 2 conversas com ele esse ano, mas ele não encaminhou nenhum projeto de reajuste para estes servidores, né, que ganham acima do salário mínimo. O vereador Gleison Araújo citou aí na fala dele os intérpretes de Libras, mas este é um caso bem grave também, mas não são só estes, né? Tem outros profissionais que estão com o seu salário defasando ano após ano, mês após mês, dia após dia, sem a prefeitura fazer uma reposição. E isso é de suma importância que seja feito e que seja feito rápido. Mas o prefeito Cirilo Pimenta não vê assim. Parece que não é do interesse da prefeitura melhorar a qualidade do serviço que ela presta, em consequência da melhoria de qualidade da vida daquele servidor que presta serviço. Porque você já pensou? O servidor com o salário defasado do jeito que está, sem dinheiro suficiente para pagar as suas contas todo mês, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai prestar um serviço de qualidade, como é que ele vai ter tranquilidade para se concentrar e prestar um serviço de qualidade para a população, se ele está preocupado com a conta que ele não pagou, porque o dinheiro não deu? Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente já teve a primeira reunião, né, o sindicato, juntamente com a comissão de servidores, com o prefeito, no mês de fevereiro. Ele ficou de nos dar entregar um levantamento e tomar uma decisão sobre essa questão de reajuste no dia 20 de março e acabou adiando para a semana seguinte, da semana seguinte para a semana seguinte, de modo que agora ele já adiou para o mês que vem. Disse que só vai poder se reunir e tomar decisão na primeira quinzena de maio. E essa questão, como muito bem frisou o vereador, e a gente frisa aqui toda semana, ela desmotiva, ela desvaloriza e ela precariza aquele serviço que é entregue à população. Bom, outra questão também que aconteceu lá na Câmara de Vereadores, uma fala do professor Gleison Araújo sobre a questão dos sábados letivos, né? E a gente estava lá na plateia da Câmara e ele solicitou que eu participasse, né, lá na tribuna e para dar algumas explicações
Sobre as questões dos sábados letivos, aproveitei e falei também sobre a ampliação da carga horária, né, definitiva. Agora a gente vai botar aqui tanto o áudio da fala do professor Gleison Araújo, como também o áudio da minha participação lá na tribuna, nessa quarta-feira, dia 9 de abril. Sábado letivo sem remuneração é escravidão. Porque o funcionário trabalhar e tendo a certeza que não vai receber nada por isso, na minha visão, é trabalho análogo à escravidão. E nós precisamos urgentemente trabalhar a sensibilização do prefeito Cirilo para ele revogar esse decreto. E criar estratégias para a gente poder superar a deficiência, a carência dessas aulas para completar os 200 dias letivos, de forma que a gente não prejudique nem o professor e nem o aluno que precisa ter essas aulas. Os professores precisam dessa resposta. E eu tenho certeza que o prefeito que tirou mais de 30 mil votos na eleição passada, ele teve uma infinidade de votos de professor. E mesmo que não tivesse tido nenhum, mas que teve. Quem tirou 30 mil votos, não tem como não ter tirado voto de todas as categorias e setores do nosso município. E agora nós estamos esperando do prefeito esse ato de reconhecimento dessas categorias e nós revogar esse decreto e a gente poder reconhecer de forma salarial. Eu disse que várias vezes, nós passamos muito tempo dando parabéns e comenda e homenagem a professor, isso e aquilo outro. Agora chegou a hora da gente reconhecer no bolso. E se ele está trabalhando, ele tem que receber. Pois não, vereador? Presidente, eu acho que pela relevância do tema e que pairam muitas dúvidas, eu acho que o plenário poderia autorizar que a Águida tivesse aqui uns 5 minutos para ela poder fazer uma breve explanação sobre o tema. E sobre essa questão da ampliação, ainda não foi feita nenhuma ampliação. Nós já estamos com mais de ano da aprovação da lei e nós temos que pedir ao prefeito que dê celeridade e comece o processo, né? Isso aqui não é nada para querer denegrir imagem de prefeito, de gestão, não. É uma questão prática. Foi aprovado, quem mandou a lei para cá foi o próprio prefeito e a gente dá andamento. Eu acho que eu queria consultar o plenário, pedir Vossa Excelência que consultar o plenário, para a gente conceder aqui uns 5 minutos à Águida para ela poder explanar um pouco sobre o tema do sábado letivo. Gostaria de consultar o plenário, né, se os colegas aceitarem, por mim também não tem nenhuma objeção. Ok? Águida, pode vir, né, dizer de um prazer de recebê-la. Registrar a presença aqui do suplente de vereador Gilson, nosso amigo Calbi, nosso amigo Lolô, sejam bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a casa em nome do presidente Igor Martins. Agradeço a casa pela oportunidade. Sobre o sábado letivo, a gente sabe que os professores, né? Os profissionais do magistério, professores, eles têm um mês de férias, que é o mês de julho, férias coletivas, e mais 15 dias de recesso no intervalo entre um semestre e outro, que isso é no fim do ano. Muito bem. O restante do tempo, isso é gozado pelos professores todo ano, que Xeramobim cumpre essa parte aí. O restante do tempo, em que as aulas não começam, no mês de janeiro, os professores eles ficam à disposição da escola, eles vão dar o seu expediente e fazem os trabalhos que eles podem fazer na escola, né? Se não tiver nada para ele fazer lá, de qualquer modo ele tem que estar lá. Então, ele está cumprindo a carga horária dele. No que concerne o calendário, é porque o aluno tem direito a 200 dias letivos. E quando as entidades, né, as prefeituras, elas demoram muito para iniciar o ano, fica atropelado esse calendário, né, entre começar o ano letivo e o Natal. Normalmente, o ano letivo, os 200 dias, né, ele tem que finalizar tradicionalmente antes do Natal, né? Não tem cabimento a gente estar no Natal, depois do Natal, no dia 26, dando aula para finalizar o calendário.
E Quixeramobim, esse ano, não é a primeira vez, já aconteceu em outros anos, que ele não iniciou o ano letivo no tempo devido, ou seja, ainda no mês de janeiro, para que não aconteça sábado letivo, né? Tradicionalmente, sempre tem uns sábados letivos, mas dessa quantidade que tem esse ano, eu acho que já foi muito raro ter acontecido aqui. E desde 2015 ou 14, que o sindicato vem numa peleja com a prefeitura sobre estes sábados letivos, ou que a prefeitura tem duas opções, né, no caso. Ou ela, quando tem sábado letivo, ela precisa remunerar esse sábado, não só para os professores, porque não são só os professores que têm carga horária de 40 horas, que já foi cumprida na semana, como também para os outros profissionais da educação que trabalha motorista, trabalha merendeira, trabalha auxiliar de serviço, trabalha porteiro, trabalha o transporte escolar, o monitor de transporte escolar, trabalha o cuidador, todo mundo trabalha no sábado e todo mundo precisa ser remunerado, porque as 40 horas semanais dele já foram cumpridas, né? A gente solicitou da secretária já, para que a secretaria se organize, para que no ano que vem não haja sábado letivo. Esse ano não tem mais como não ter sábado letivo. A secretária até perguntou, a gente estava em reunião com ela e um grupo de professores, se seria prudente a gente esticar o calendário. Não tem cabimento. Já vai até o dia 20 ou 21 o calendário. Vai esticar para onde esse calendário? Então, para este ano, a única solução é remunerar este sábado letivo para todos os profissionais da educação. A gente já conversou também com a secretária de Educação a respeito disso. Tem o decreto que foi publicado no dia 27 de janeiro, aquele decreto das horas extras. Acho que Vossas Excelências conhecem o decreto. Por conta desse decreto, a secretária justificou que não pode pagar o sábado letivo. Até o momento não pode. Inclusive, ela prometeu também para os professores que solicitaria uma alteração no decreto para que ela pudesse pagar estes sábados já trabalhados, né? E a categoria está insatisfeita, sim. Cadê o vereador Pedro Paulo? Estava falando, a satisfação está aqui. A categoria está insatisfeita, sim, vereador, por vários motivos. Primeiro, porque a carga horária deles não inclui sábado. Segundo, eles já estão dando o seu expediente desde o início do ano, porque estão à disposição da escola desde o início do ano. Então, e quando foi criado o sábado letivo, era já para ser remunerado. A gente vem conseguindo, no ano passado, a gente já conseguiu que fosse remunerado, eram muito menos do que esse ano. Já teve, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, né, 6 anos, já teve ano que não teve sábado letivo, ou teve apenas 3, o que não é não é nada extraordinário, 3, mas esse ano são 14 sábado letivo, se não me engano, né? Eu não estou com os materiais aqui, porque não estava previsto que eu ia falar. Essa é a questão do sábado letivo. E se a casa me permite falar um pouco mais sobre a ampliação da carga horária, vereador, que o vereador Pedro Paulo estava falando também. A lei 3.261, ela foi votada nesta casa, sancionada no dia 22 de março de 2024, e até agora nada aconteceu. Essa é a questão da insatisfação dos professores. Primeiro que a lei supracitada, ela já veio com o que a gente chama assim de um defeito, que é o artigo 9º.
Vossas Excelências já devem ter ouvido falar que o sindicato fala do artigo 9º. A gente pediu revogação do artigo 9º antes do prefeito sancionar a lei. Quando o projeto de lei veio para cá, que a gente tomou conhecimento do projeto, a gente já contatou o prefeito e solicitou a ele: doutor Cirilo, quando o senhor for sancionar a lei, o senhor vete o artigo 9º, porque ele prejudica toda a categoria de professores. Ele prejudica todos os professores que têm carga horária ampliada, seja que ele tenha 20 anos de carga horária, 2 anos, ela só beneficia aqueles que forem adquirir a carga horária depois do decreto que o senhor publicar. Aliás, o decreto ele não publicou ainda, são 13 meses já, né, vai completar 13 meses agora no dia 22 da sanção da lei. A lei já preconiza que o prefeito tem que publicar um decreto regulamentando a ampliação definitiva da carga horária, e a secretária de Educação os editais de convocação e a efetivação em si. E até o momento, isso nada aconteceu. Eis o motivo dos professores estarem ansiosos para que estas questões comecem a andar concretamente, porque temos uma lei? Temos. Mas, além de termos uma lei que precisa de uma alteração, é crucial que essa alteração seja feita nessa lei, retirar aquele artigo 9º, ponto. Manda um projeto, eu já disse ao doutor Cirilo, na conversa que a gente teve, a gente já falou para ele: doutor Cirilo, o senhor faz o seguinte, o senhor faz um projeto de lei, revoga o artigo 9º da lei 3.261, ponto. Aí sim, aí vai tirar aquele prejuízo que os professores terão com essa lei, a partir do momento que ela realmente for concretizada alguma coisa, que até o momento isso não aconteceu. Então, são essas questões. Já estão esperando 13 meses que alguma coisa ande, né? E só, até agora, só a gente está vendo, a gente está ajeitando, a gente vai fazer, e fazer que é bom, nada. E sobre os sábados letivos, é isso. Vossas Excelências hão de convir que, se o trabalhador ele faz um concurso para uma carga horária de 40 horas, ele não vai trabalhar 48, como é o caso dos sábados letivos que já aconteceram, que os professores tiveram que dar aula no sábado, manhã e tarde, e quem tinha expediente à noite teve que ir à noite também. Então, todas essas questões são questões de organização, né, da própria prefeitura. Como falei, esse ano não dá mais para organizar, mas dá sim para remunerar. Vossas Excelências, se puderem atuar também nesse caso de solicitar do prefeito a alteração no decreto, que o decreto é do dia 27 de janeiro, com 180 dias para validar, porque ainda dá tempo, né? Tem os sábados letivos já trabalhados, tem os sábados letivos previstos agora para o mês de abril, que eu não sei como vai ser, que já foi adiado por conta do concurso. Eu não sei como é que a secretaria vai fazer, mas os sábados eles acontecerão em algum momento. Por quê? Porque eles são do calendário dos 200 dias e não tem como não completar o calendário, né? A gente sabe que não tem como. Então, esta é a solução. Bom, aí está as falas, pessoal. Às vezes, assim como foi uma fala de improviso, eu não tinha roteiro, então às vezes a gente esquece de falar alguma coisa, como por exemplo, o François Saldanha, né, antes dessa fala aí, dessas falas aí, ele tinha dito falado sobre o sábado letivo do Estado, né, que quando tinha um feriado na terça-feira, que acabava imprensando na segunda, fazia uma compensação no sábado, mas ficou bem claro no início da minha fala que os sábados letivos do município não são para compensar um imprensado que o professor
os profissionais da educação tiveram uma folga a mais. É para justamente compensar os dias do calendário que não foram trabalhados ainda por conta do atraso no início das aulas. Eis a questão. E eis a questão de por que estes sábados precisam ser remunerados, como bem frisou o vereador Gleidson Araújo na sua fala, e como bem eu frisei também lá na Câmara, né, na oportunidade que me deram, oportunidade esta solicitada pelo vereador Gleidson Araújo, a quem a gente também agradece, né, e agradece também as falas dele, tanto em defesa de todos os servidores, que foi a fala inicial dele, coloquei um corte lá no início do programa, como também em defesa dos profissionais do magistério, né, dos professores, que também, como ele frisa, é a mesma classe dele, né? Então é isso, ficou aí a nossa participação na semana, e a gente vai fazer ainda a respeito dessa sessão outros desdobramentos, né, a respeito das falas. Como eu falei para vocês, foram muitas falas interessantes, a gente ainda vai fazer noutros programas, ter outros desdobramentos sobre essas falas, tá bom? Mas só que não dá tempo de fazer tudo hoje. E esta semana, precisamente do dia 9 de abril até o dia 12, né, hoje, aconteceu lá em Beberibe, aqui no Ceará, o 4º Congresso da Confetam, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. A gente sabe que a gente tem as nossas associações, temos os sindicatos municipais, que é o caso do nosso Sindicec, que congrega os servidores, temos as federações, que congregam todo o estado, e as confederações, que congregam o Brasil todo, né? No caso, a Confetam, ela congrega os municipais de todo o Brasil. E as federações e confederações, elas sempre realizam, né, as centrais também, né, também temos a CUT, a quem nós também somos filiados, que é uma central sindical, e tanto centrais como federações e confederações, elas costumam realizar congressos, né, para tratar de assuntos comuns a todos, né, porque como elas congregam muita gente, ou congregam todos os municípios, ou congregam todos os estados, aí faz os congressos e todo mundo vai participar. Esse ano a Confetam está fazendo o seu 4º congresso, e ele está acontecendo aqui no Ceará, e a FETANCE, né, que é a nossa federação, teve lá o seu número de participantes, né, que ela podia levar para esse congresso, né? Se não me engano, são cerca de 300 delegados ao todo no congresso, né? E temos representação do Xeramubim também, né? Aí na numeração de delegados da FETANCE, o Xeramubim foi o nosso diretor de finanças, o Francisco Júnior Maciel. Posteriormente, ele falará aqui, né, fará um relatório sobre esse congresso, mas desde já vocês já podem acompanhar na página no Instagram da Confetam. Eles estão fazendo lá um resumo muito bom, um apanhado muito bom de tudo que está acontecendo lá no congresso, de tudo que está sendo discutido lá. Aí você pode acompanhar lá na página da Confetam no Instagram. É só você digitar lá na pesquisa Confetam, que abre a página lá, seguir, olhar, ler, comentar, curtir, tá certo? E esses eram os assuntos que a gente tinha para hoje. A gente agradece a sua audiência, deseja um bom final de tarde, um bom final de semana, uma boa semana, bom feriadão para todos vocês. Lembrando que temos os feriados da Semana Santa, quinta e sexta, né? E temos o feriado do dia 21, que é segunda-feira. Então, a gente vai... e ainda temos o feriado do dia 15, que é o dia do evangélico aqui em Xeramubim. Então, temos todos esses feriadões aí. Bom feriadão para vocês, e lembramos a você que no próximo sábado, devido aos feriados de Semana Santa, não haverá programa Sindicato em Destaque.